Amigas e amigos, muito importantes estas manifestações que ocorrem hoje, 10 de novembro de 2016, em todo o país contra a PEC 241, que agora virou PEC 55, depois que ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está indo para o Senado, porque vai criando um contraponto ao discurso uno, né, esse pensamento único a favor do golpe, vai, enfim, esclarecendo a população sobre a alma do golpe, a essência do golpe, o que ela significa, quebrando aí o bloqueio da mídia, o bloqueio da direita que impede, que interdita o debate sobre essas questões tão essenciais para o povo, né, para a nação, para o país, porque essa é a PEC do fim do mundo, a PEC da maldade, a PEC que abre as portas para outras maldades que vêm por aí, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, as privatizações, enfim, o avanço aí da elite do projeto neoliberal sobre os direitos do povo, sobre a nação, para que eles possam se beneficiar aí mais alguns pontos do PIB. O orçamento público, né? A PEC 241 escancara o orçamento público para essa turma do dinheiro, arrancando direitos do povo, tirando o recurso do povo, da saúde, da educação, da infraestrutura, né? Enfim, aí uma redivisão, podemos dizer assim, do orçamento, do dinheiro público, dos impostos que o trabalhador paga, e que essa turma aí mete a mão sem dó nem piedade. A lógica do golpe é essa aí. E também cria, evidentemente, uma agenda de debate, de discussão, né, porque existe aí, sem dúvida, ainda uma dificuldade para que se possa dizer ao povo o real significado aí do projeto do golpe, do projeto neoliberal, do que isso tudo representa. Nós tivemos aí essa experiência ainda falando das eleições nos Estados Unidos, que reflete sem dúvida alguma uma desesperança, né, do povo, da maioria do povo, né? Isso também, conforme eu já comentei aqui, se expressa na Europa, e vai criando aí um certo impasse, né? Porque o povo realmente não tem, vai perdendo a esperança, né? No Brasil a gente vê isso, um país triste, de cabeça baixa, sem perspectiva, sem saber. O povo não tem perspectiva, não sabe para onde ir, né? Não sabe o que fazer. E aí se apresentam as saídas fáceis, né? Como foi o caso aí da eleição do Trump. Aliás, sobre isso, o Paulo Nogueira Batista Júnior, um economista bem conhecido, renomado aí exatamente pela consistência das suas análises, ele escreve hoje um artigo no jornal o Globo, que ele fala que cada vez mais o povo foge das recomendações dos bem-pensantes, né? Que é isso, o povo sem perspectiva, essa turma aí que o povo identifica com políticos, né, entre aspas, que são economistas também, jornalistas, o povo vai cada vez mais se afastando disso. E aí que entram os oportunistas, né? Como diz o ditado, basta ter a oportunidade que surge o oportunista. Aí ele diz aqui que nesse ambiente nada pior do que receber o endosso da plutocracia financeira e seus numerosos asseclas, né? Ele está se referindo aqui a Hillary Clinton. No Brasil também a gente vê aí os plutocratas, né? A turma do dinheiro, né? A turma que manda aí no sistema financeiro, que acaba determinando também os rumos da política. E a tese do Paulo Nogueira é que essa plutocracia, ela vai perdendo também aí a confiança do povo. E aí ele diz, ele justifica com toda a razão que isso explica o crescimento da direita mais extremada. Ele diz, por exemplo, ele faz algumas perguntas interessantes, que ele diz o seguinte: Wall Street apoia Hillary, ponto para Trump. Economistas renomados assinam carta aberta a favor de Hillary, ponto para Trump. Líderes republicanos preferem Hillary, ponto para Trump. Grandes empresários temem Trump, ponto para Trump. Trump é isso, né? É o Sérgio Moro aqui do Brasil, né? É o mesmo tipo, né? O mesmo perfil, vamos dizer assim, social. Lógico que cada um tem as suas características pessoais, mas o Moro faz birrinha, faz biquinho, né, faz politicagem, né, um sujeito claramente inserido aí nessa lógica desse projeto, né, dessa turma do dinheiro, da turma da corrupção. Ele é cria de tudo isso, né, faz aí as suas patifarias, atropela a lei, o Estado Democrático de Direito. É o típico do fascistinha mesmo, né, o Trump com outras características. O Trump engomadinho, né, que seduz aí exatamente esse pensamento da direita mais carcomida, né, mais reacionária,
a direita mais suja, e que, sem dúvida, que a elite brasileira, a direita brasileira, fica incensando ele porque tem exatamente interesse num eventual encruzilhada, né, porque isso pode acontecer diante dos impasses políticos, né, eles sacam aí os recursos que eles têm, como é o caso agora da Operação Lava Jato, aí do papel que o Sérgio Moro vem fazendo, uma espécie de um pistoleiro, né, que reúne em torno de si as seclas, né, os justiceiros, né, que a gente conhece muito bem aí dos filmes norte-americanos. É o xerife, né, o cara que vai lá e atira, mata e resolve tudo do jeito deles, que é exatamente o que pensa a elite brasileira, essa elite violenta, né, desalmada, né, imoral. Né. O Sérgio Moro serve perfeitamente bem a esse perfil, né, que é o justiceiro aí sem escrúpulo, né? Com ele não tem essa de mediação democrática, diálogo, leis, tá? Com ele é na base da ignorância. É um sujeito realmente perigoso. Eu não estou dizendo que ele eventualmente pode ser candidato, mas eu estou dizendo que ele é um perfil típico aí desse tipo de gente que a direita tem interesse em incensar. Né? E não é à toa também que essa extrema-direita mais deslocada, né, esses trogloditas aí tem o Sérgio Moro como referência, como ídolo, saem por aí dizendo que somos todos Moros, são mesmo, né? Tudo da mesma laia, do mesmo perfil. Uma outra análise interessante do Martin Wolf, que é um respeitado economista que escreve no Financial Times, que ele disse que concorda com o Paul Krugman, que escreveu no New York Times sobre a previsão de recessão mundial sem fim à vista. É o que leva, certamente, se o Trump aplicar as medidas que ele anunciou, o que vai acontecer é isso mesmo, né? A questão é saber se ele tem realmente condições de aplicar o que ele falou, né? Quer dizer, aí o Martin Wolf fala da sua perigosa retórica de guerra comercial com a China, das barreiras comerciais com o México e as hostilidades ao comércio com a Europa. Quer dizer, isso vai criando travas na economia mundial. Se tem uma crise profunda, que é uma crise estrutural do sistema capitalista, à medida que o sistema financeiro dá as cartas, né, as oligarquias financeiras, inclusive aqui no Brasil, deram um golpe, né? Sem dúvida que isso vai criando aí atritos, né? A gente conhece essa história, sabe como ela terminou ao longo do século XX em 2 guerras mundiais e outras tantas guerras que o mundo, das quais o mundo foi palco. Aí reflete exatamente a crise do capitalismo. Que o Wolf fala aqui que nesse cenário grande parte da dívida do mundo colapsa porque as pessoas perdem a confiança nos fundamentos da economia mundial. E voltamos aos anos 30, ao período da Grande Depressão. Quer dizer, na medida que o colapso atinge outras economias, atinge outras regiões nevrálgicas, né, do sistema, sem dúvida que os Estados Unidos também serão afetados. Né? Então, a gente está fazendo aqui um paralelo com os anos 30, que a gente sabe exatamente o que significou tudo aquilo lá, a Grande Depressão. Né? Uma tragédia de grandes proporções. Wolff falou também da relação militar entre os Estados Unidos e a Europa. Segundo ele, se Trump executar as medidas que defendeu na campanha, as alianças ocidentais entram em colapso. A Rússia fica com relativa carta branca para intervir na Europa do Leste, possivelmente começando nos Bálticos. Trump disse que não fará nada sobre isso, o que significa que a aliança será inútil e a OTAN desaparecerá. A aliança com a Europa, né, ele vai fazer letra morta, e a OTAN, portanto, não teria mais função. Quer dizer, isso é impensável, né? Se isso for levado à prática, sem dúvida alguma que nós estamos aí às portas de uma tragédia de dimensões imponderáveis. É claro que entre a retórica e a prática existem os oceanos das possibilidades, né? Preciso considerar isso. O Trump, por exemplo, no seu discurso como eleito, ele já disse que é hora de a América curar as feridas da divisão e se unir. Ele já está acenando aqui com as bandeiras brancas, não é bobo nem nada. Em análise para o jornal britânico The Guardian, Thomas Frank disse que Hillary foi exatamente a candidata errada, uma tecnocrata que oferecia um ajuste fino quando o país deseja uma marretada na máquina. A marretada que o Trump promete dar certamente teria efeitos colaterais, né, conforme a gente viu aqui, que ele faz seguramente
pensar duas vezes antes de dar as marretadas que ele prometeu. Agora, não tem milagres, né? Não existe milagres a não ser no mundo aí da metafísica, e não é disso que se trata neste momento, porque a questão é como sair da crise, né? Com Trump é possível sair da crise? Os analistas aqui que eu citei, todos eles dizem que não, que é pelo contrário. A crise se agrava caso as medidas do Trump for adotadas. Então fica aí a pergunta, né? Qual a perspectiva, né? Como sair da crise? Né? Para onde vamos, enfim? Né? Esse é o grande ponto de interrogação. Um retorno a Keynes seria possível? Há quem diga que não há terreno para isso, não há condições materiais para isso, porque teria que se reorganizar a social-democracia. E a social-democracia surgiu exatamente do projeto socialista, claramente numa crise grave. Quer dizer, se a social-democracia emergiu do socialismo, né, teria, portanto, que refazer o projeto socialista para se pensar em algo como a social-democracia. Isso está fora de cogitação, né, porque a social-democracia, ela por si só, né, como ela prosperou? Ela prosperou exatamente no meio entre o socialismo, o projeto socialista, e o projeto capitalista mais radical, liberal, né, da direita mais marcada, mais vincada. A social-democracia propunha algo intermediário. Teve sucesso, né, enquanto prevaleceu aí a dicotomia Washington-Moscou, né, socialismo versus capitalismo. Depois que o socialismo ruiu, o bloco soviético esfarinhou, né, o capitalismo, a direita mais radical, o liberalismo, né, que depois assumiu o nome de neoliberalismo, emergiu com força, né, com pretensões à univocidade, né, quer dizer, ser a força única, o pensamento único, a história acabou, é o fim da história. E, consequentemente, a social-democracia começou a fazer água. E o neoliberalismo avançou muito na Europa nesse período. As próprias forças social-democratas, né, os partidos social-democratas, assumiram, né, o ideal neoliberal porque é uma questão de sobrevivência. E isso que gerou esse sentimento de traição na população da Europa, né? Agora ela está se dando conta, já não é de hoje que tem se manifestado nesse sentido, se dando conta de que ela foi traída, né? Quer dizer, todo aquele projeto de bem-estar social, do estado de bem-estar social foi traído, né? Foi golpeado, inclusive por quem defendia este projeto, que são os partidos aí da social-democracia. E o que vem no lugar? O projeto socialista em crise, o neoliberalismo com essas tragédias, né, que é tragédia mesmo, quer dizer, um fundamentalismo, um dogmatismo, né, um militarismo. É a linguagem aí desse clube privado que eu já falei aqui, desse mundo das finanças, essa gente aí sem coração, sem alma, essa gente mais perversa, né, mais pervertida que existe aí do ponto de vista social. Portanto, não há perspectiva sem o horizonte socialista. Essa aqui é a questão toda, né? Daí a importância de voltar ao esforço do desenvolvimento teórico do socialismo para os dias atuais. Lógico que ninguém vai resgatar o projeto do socialismo que foi superado aí pela história, né? Não há dúvida disso. É um pouco o esforço da China, né? Do Vietnã, de Cuba, né? A própria Coreia do Norte faz acenos nesse sentido, né, na busca aí de uma atualização do projeto socialista, que a saída não há outra perspectiva a não ser isso, porque se o projeto social-democrata fez água e o projeto neoliberal é isso aí que a gente está vendo, essas tragédias todas, a máquina de guerra, a aristocracia do Wall Street, né, essa gente aí, né, são verdadeiras quadrilhas, né, do ponto de vista da gestão dos recursos públicos, e aqui no Brasil com o golpe, né, que a gente está vendo aí, essa quadrilha do golpe. Literalmente uma quadrilha em todos os sentidos que a gente possa pensar aí no que significa uma quadrilha. Com Sérgio Moro, né, com Michel Temer, né, com Rede Globo, né, com essa turma toda aí, enfim. Portanto, esse é o grande desafio que se apresenta, né, que é a partir da compreensão desta realidade que a gente pode pensar em formular táticas políticas amplas para dialogar com os interesses do povo. É sobre isso que a gente tem que refletir, né, sobre isso que a gente tem que pensar. Neste momento, mais do que nunca, é preciso pensar, preciso refletir. Muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.